É por isso, né? Eu bichinho Ele cuida do ar-condicionado. Mas não sei se se eu aprendi. Okay. Bom dia a todos. Iniciando mais uma convocação para os jogos preparatórios da seleção brasileira para o mês de novembro, contra a Argentina e a Coreia do Sul, respectivamente nos dias 15 e 19 de novembro. Bom dia à diretoria da CBF, bom dia aos jornalistas presentes. Vamos seguir o trabalho de sempre. Primeiro a palavra ao Juninho, em sequência o professor com a leitura da lista. Bom trabalho a todos. Obrigado, Vini. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, diretores. Só algumas informações antes de passar a palavra ao Tite. Reforçando aí os nossos jogos preparatórios agora de novembro. Brasil e Argentina, dia 15, às 20 horas locais, 14 horas de Brasília. Dia 19/11, Brasil e Coreia do Sul, às 17h30, hora local, e às 10h30, hora de Brasília. O César Sampaio, ele foi o auxiliar pontual nas duas últimas convocações e agora não vai ser mais o auxiliar pontual, vai ser o auxiliar fixo. César Sampaio, ele veio, agradou, teve uma afinidade bastante grande com o Tite e ele vai ser efetivado aí a partir de agora com um projeto aí até a Copa do Mundo. Anunciar também o nosso chefe de delegação agora para esses jogos, vai ser o Francisco Cesário de Oliveira, que é o nosso presidente da Federação do Mato Grosso do Sul. É isso, agora já podendo passar a palavra ao Tite. Bom dia a todos. Convocações. Goleiros, Alisson, Liverpool. Daniel Fusato, Roma. Ederson, Manchester City. Laterais direitos, Danilo, Juventus. Emerson, Real Betis. Laterais esquerdos, Alexandro, Juventus. Renan Lodge, Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão, Real. Felipe, Atlético de Madrid. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, PSG. Meio-campistas, Arthur, Barcelona. Casemiro, Real Madrid. Fabinho, Liverpool. Paquetá, Milan. Douglas Luiz, Aston Villa. Felipe Coutinho, Bayern. Atacantes, David Neres, Ajax. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, Manchester City. Richarlison, Everton. Rodrigo, Real Madrid. William, Chelsea. Ok, gente, essa é a lista que agora o Trípoli e o Greg entregam para vocês. Vamos dar aquele tempo para que vocês repassem a lista e logo em seguida começamos com a coletiva de imprensa. Lembrando, identifiquem-se, por favor, nome e o veículo e não façam aquelas duas perguntas em uma, por favor. Nós teremos 35 minutos de coletiva de imprensa. O nariz fica com nariz grande. Jogo de Abu Dhabi, 17h30 local, 10h30 no Brasil. Vamos lá? Vamos.
Bom dia, Tite, aqui à sua esquerda, Bruno Cortes, TV Globo, Grupo Globo, tudo bem? Tite, você vem esse ano de um título de Copa América, mas tem esses 4 resultados sem vitória. Sobre esses últimos resultados, o quanto é preocupante, o quanto te preocupa esses últimos resultados sem vitória? Vamos pegar só os resultados sem vitória e do desempenho. O desempenho, eu não fiquei contente com o desempenho nem com o resultado, sim. Mas também tenho a consciência das etapas de construção de uma equipe. E dentro da própria história da seleção, minha dentro da seleção, dessa comissão dentro da seleção, a gente tem um histórico em relação a elas. 3 competições foram oficiais e 3 a necessidade de resultado e de desempenho. A primeira, formatamos a equipe, classificamos para o Mundial como primeiro, eliminatórias. Depois, fase de amistosos, para a Copa do Mundo. Quartas de final, saímos para a Bélgica. Segue uma sequência de amistosos para a Copa América. Copa América, título. Agora, uma nova etapa de preparação para as eliminatórias. Bom dia a todos aqui. Cícero Melo, dos canais ESPN. Tite, se não me engano, posso estar enganado, você me corrige se eu tiver, é a primeira vez que a seleção principal só tem jogadores do exterior convocados. O Flamengo divulgou uma nota dizendo que o presidente Rodolfo Landim pediu para nenhum jogador do Flamengo ser convocado nesse momento, já que o Flamengo vai disputar, representar o Brasil na final da Libertadores da América, dia 23 de novembro. Qualquer jogador que fosse convocado agora teria problemas de volta, eles têm que estar lá na quarta-feira, dia 20. E a gente viu que não tem nenhum jogador do Flamengo, e aí, consequência disso, não tem jogadores de outros clubes também. Foi atendendo a um pedido do Flamengo, e aí você acabou fazendo para todos os clubes, para ninguém ser prejudicado, já que tem rodada 33ª do Brasileiro, que você não convocou, entendeu esse momento, sacrificando a seleção, que você sempre diz que a seleção é a prioridade, os jogadores têm que ser chamados, independentemente se tem jogos ou não? Linkando uma resposta a uma primeira pergunta, é um momento de preparação. E os jogos são de preparação. Só vai conseguir ter resultados na hora que necessita de resultados, e ele é com esse período preparatório, é inevitável. E nesse está essa convocação desses atletas jovens também. Eu digo que tem alguns atletas, o Douglas Luiz é um atleta que eu já acompanhava na época do Vasco. Lembro que vocês acompanharam, nós fomos assistir Vasco e Atlético Goianiense. Eu acho que tu estava, a gente acabou conversando a esse respeito. Então, vem acompanhando uma série de atletas, como é o caso do Emerson, numa posição importante que nós temos nessa cidade. Então, é um momento de dar oportunidade a esses atletas também, jovens, para que a gente tenha essa integração e esse desenvolvimento de atletas que são nas categorias de base serem aproveitados também. Né? E isso é verdadeiro, não é da boca para fora, na equipe principal ou na seleção principal. Bom complemento. Eu te dou a minha palavra de honra que não chegou a mim absolutamente nada do Flamengo. A instituição, o presidente, Caboclo não me passou água. O Juninho não disse nada, absolutamente nada, a respeito desse pedido. Tens a minha palavra. Tite aqui, Bruno Cassus, do Grupo Globo. O fato de vir de 4 jogos sem vitória e de ter um clássico contra a Argentina diminui a margem de observação ou por serem amistosos você ficar livre, independentemente dos últimos resultados, e de ser um clássico, para fazer experiências, para rodar um pouco do time? O primeiro que o Brasil e a Argentina é um campeonato à parte. Eu estou sendo repetitivo em cima de observações que eu fiz anteriores. Eu acho que é o 5º jogo que a gente tem contra a Argentina. Né? E a margem de diferença para jogo de eliminatórias de Copa América é muito pequena, pela rivalidade e pela grandeza das duas equipes. Então, tu tem que estar sempre municiado da melhor possibilidade possível de bom desempenho, com bom resultado, o que não vem acontecendo nesses últimos 4 jogos. Tite, bom dia, Ricardo Lai, Fox Sports. Vou fazer pergunta em relação a... Levanta o braço, que senão eu fico aqui é o fundo aqui. É bem centralizado aqui.
O Flamengo ele vem tendo um desempenho bastante acima dos demais times brasileiros, né? A gente viu isso na última quarta-feira. Você acredita que a seleção brasileira pode atingir um nível de desempenho que vem tendo o Flamengo, por exemplo, que há um debate muito grande, até brincadeiras, né, em relação o Flamengo hoje encararia a seleção brasileira nessas brincadeiras que fazem. É possível atingir esse nível, a seleção brasileira, o mesmo nível do Flamengo, e se o Flamengo vem te encantando assim o futebol apresentado? A oportunidade que tu me dá de parabenizar ao Flamengo pela grande campanha, pelo grande futebol. A oportunidade de parabenizar o Jorge Jesus pelo trabalho que vem desenvolvendo. E é muito difícil tu vir de um outro país, vir para um país diferente, tu ter a naturalidade do desempenho, do desenvolvimento todo. Então, sim, fica o reconhecimento. É um momento mágico. É um momento mágico que tu vê a torcida e a gente anda na rua ou vai ao estádio, o quanto o Maracanã ele ferve, a atmosfera fica forte, os atletas de alto nível. Então, essa relação toda de conjunto que acaba se fortalecendo e fazendo a campanha que tem e o que está fazendo o Flamengo. Então, merece sim, tem o reconhecimento, tem os meus parabéns e curtam. Isso é um momento muito especial, muito bonito, né? Dessa atmosfera, desse momento importante que o clube, desse momento mágico que o clube está vivendo, tem aí meu reconhecimento e meu parabéns. Não dá para comparar a etapa, senão fica uma situação um pouco, digamos assim, existe muito... Aqui a gente vai fazer uma entrevista coletiva que as situações e as respostas são mais superficiais. Se tu quer desenvolver por exemplo, uma abordagem, o que a seleção tem, quanto tempo ela tem, que atletas ela busca, a realidade de equipe são situações diferentes, são momentos de competições diferentes, mas dá para ter dá para ter um debate legal onde tiver a possibilidade de aprofundar mais detalhes específicos, como eu coloquei agora para ti, de continuidade, de contratação. Ixi, aí tem uma série de variáveis nela. Momentos de um, momentos de outro, aí tem uma série de variáveis. Bom dia, Rodrigo Matos, do UOL. Pergunta para o Juninho. Na última coletiva Rodrigo, a gente... Eu não estou te vendo. Aqui. Te vi. Aqui no meio. Então, na última coletiva você tinha dito que para o ano que vem a gente teria resolvido essa questão das datas FIFA, né? E aí saiu o calendário, a Copa América está no meio do Campeonato Brasileiro, né? A Copa América tem... efetivamente é uma data FIFA, né? Tanto que os clubes são obrigados a ceder os jogadores. Eu queria saber o que aconteceu nesse meio do caminho, digamos assim, que não sei se foi um desencontro de informações, enfim, que efetivamente a gente vai voltar a ter esse problema, porque tem 9 datas do Brasileiro ano que vem, no meio da Copa América, 9 ou 10, né? Obrigado. Rodrigo, datas FIFA é diferente de Copa América. O que eu disse é que a seleção brasileira, nas datas FIFA, não iria coincidir com os campeonatos nacionais, né? E eu repito, a Copa América ela foi feita pela Conmebol posterior ao planejamento nosso aqui de calendário. E então, nas datas FIFA, sim, que nós cumprimos aquilo que eu falei na última convocação. Aqui na frente, Tite, mesa toda, bom dia. Para vocês, Rodrigo Viga, da Jovem Pan e da Reuters. Desculpa, Tite, insistir um pouco na questão que levantou o Lai, mas eu tenho certeza que você é um observador e um estudioso do futebol, não à toa que chegou onde chegou, que é o topo de um técnico que é chegar ao comando da seleção brasileira. Mas o que esse Flamengo, que vem cantando todo mundo, te inspira e te faz repensar aquilo que deve ser aplicado em termos de futebol e dentro também da seleção brasileira? O Flamengo, através de um técnico estrangeiro, muitos dizem até que havia uma certa resistência com relação a nomes estrangeiros quando vem aqui para o Brasil, conseguiu introduzir uma filosofia de trabalho que a gente vinha vendo poucas vezes aqui no futebol nacional. Então, eu queria saber até que ponto esse Flamengo pode ser um inspirador, um motivador e também fomentar algum tipo de reflexão da sua parte
para que seja aplicado na seleção brasileira? Tipo, marcação alta, que você já vai falando há muito tempo, mas é uma marcação alta que joga com 30, 40 metros de espaço de campo, que agride o adversário, como se não tivesse um próximo jogo, uma próxima partida, mesmo fazendo 2, 3, 4-0. Isso que eu queria saber de você. Obrigado. É muito profunda a pergunta, a gente entra em detalhes táticos muito abrangentes. Eu vou te dar alguns números que eles mostram. Primeiro, tu colocou, sim, do aspecto equilibrado que a equipe do Flamengo tem, em termos criativos, sólidos, né? E de buscar. Eu acho que eu vi o Júnior comentando um pouquinho que ela está num processo de evolução e de, daqui a pouco, conquistas importantes que ela tenha no que foi reconhecido. Aí eu te trago um modelo da seleção, e comparar me parece um pouquinho injusto o momento, né? Tu pega um momento aí, quebra o tornozelo do cara. Tu pega o Flamengo, né? Dino? No melhor momento da fase direita, tu pega a seleção, quando ela não teve, com 4 jogos, ela teve uma derrota e 3 empates. É um pouquinho injusto agora de comparar. Vamos comparar como ideias. Vamos traduzir como ideias. O que a seleção brasileira tem em 23 jogos oficiais? O que ela tem? Ela tem mais de 550 passes trocados. Então, é um futebol que ele premia a qualidade técnica e a criação que o Flamengo tem? São parecidos? São. O sistema do Flamengo é de 4-4-2, com 2 articuladores do lado e 2 atacantes. Então, aí as mecânicas, as transições, elas são rápidas, são construídas, número de oportunidades criado, número de finalizações tidas. Aí tu vai dando números para traduzir ideias. Das 23 oficiais, nós ganhamos 17. Nós perdemos um jogo contra a Bélgica, dos oficiais. A gente tem média de 2,3 gols por jogo. E às vezes a gente se esquece disso. Então, agora que está no momento difícil, eu estou recordando. A pergunta está me oportunizando a recordar? Sim. Porque essa é a referência de uma ideia de futebol. E agora é um momento também de momentos de oscilação de performance que não tem me agradado, volto a dizer, os resultados também não, mas para te construir equipes com essa força de enfrentamento, e eu estou falando de uma história dentro da própria seleção, eu não vou trazer dentro do próprio clube, da minha história em relação ao clube, mas ela tem mostras. Ela perdeu 1, ganhou 17 de 23, com média de 2,3, trocando 550 passes mais e 60% de posse de bola. Então tem uma ideia montada ali. O que ela é similar ao Flamengo? Bom, não sei. Aí vocês têm uma condição de comparar ou de buscar. E dar a própria sequência, deixar uma etapa de trabalho se consolidar e se construir toda. Ela se faz tal qual a seleção, tal qual o próprio Flamengo. Bom dia, Tite. Clara Mello, do Esporte Interativo. Vi. Ontem o Felipe Luiz deu uma entrevista para a gente e ele falou que, na opinião dele, se você quisesse convocar 10, 15 jogadores do Flamengo, por exemplo, você deveria poder, porque o campeonato deveria parar. E que isso é ruim para o clube, para a seleção não poder convocar jogadores aqui do Brasil. Queria saber se você ficou sabendo dessa declaração, como chegou até você, qual a sua opinião sobre isso? Tem uma relação muito, como eu tenho mantido, de transparência com os atletas. E naquele parabenizar o Flamengo, eu tenho o Diego, que já trabalhou conosco dentro da própria seleção. Rafinha da mesma forma, Rodrigo Caio da mesma forma, Felipe Luiz da mesma forma. Arão também, Diego também, Bruno Henrique também, Gabigol também. Bruno Henrique eu coloquei. Então, tem todos os atletas que tá aí, fica externado o grande momento deles para eles curtirem, porque são momentos únicos e especiais. E aí tu vai entrar em calendário que a coisa já está... A gente não pode bater numa situação que ela já está dita, já está colocada, da inviabilidade de uma situação e outra. Vou até fazer uma inconfidência. Essa eu vou abrir, O cara passou ali, eu estava andando, ele passou assim, Tite, gostou? Primeiro eu falei para ele, parabéns, o torcedor do Flamengo. E andando, eu e a minha esposa, ele olhou para mim assim, gostou, né? Tipo, parabéns. Diz ele assim, convoca os caras do Flamengo, ó o Gerson, né? Ele se convoca? Aí eu olhei para ele e falei, eu não. Digo, depois vocês vão me pegar. Aí ele olhou para mim e disse assim, é verdade.
Eu estou falando mais um dos que eu gostaria de convocar, porque está jogando muito, é o Gerson. Pronto. Tite, bom dia. Igor Siqueira, o Globo, que é o centro. Duas questões. Você entende, você campeão várias vezes de pontos corridos, né? Você identifica que há pesos diferentes para rodadas do Campeonato Brasileiro de pontos corridos? Eu digo que a gente observa agora que há não sei se poupar, aí foi poupado os clubes brasileiros, mas nas outras você trouxe os jogadores do futebol nacional. E aproveitando para entrar no assunto do Neymar, o quanto te preocupa essa parte física, talvez o Fábio vai entrar na discussão, de lesões tal, e esse não chamado dele agora no momento, o que há, se é que há algo por trás dessa questão do Neymar? Matematicamente, não. Psicologicamente, na pressão, sim. Por quê? Porque quando tu chega num momento decisivo da competição, tu tem toda uma campanha construída e quando tu vai jogar os teus 5, 8, 10 jogos finais, há uma pressão psicológica muito forte. E aí já estão definidos mais ou menos os seus posicionamentos, o que tu briga, por onde tu briga. Se ela é de uma forma anterior, ela não tem essa pressão psicológica anterior. Matematicamente sim, psicologicamente não. Sobre o Neymar, Fábio. Quanto ao Neymar, a maioria das lesões que acometeram o atleta foram lesões traumáticas e articulares. Lesões musculares que eu me recordo foram duas. Uma no jogo contra Camarões, que ele teve uma pequena lesão no adutor, e agora essa última lesão do posterior de coxa, do bíceps femoral, que faz com que ele perca a oportunidade de estar conosco aqui na seleção. As informações que nós tivemos tanto do PSG, do seu médico, do chefe de departamento médico, Dr. Badô, como também do seu staff, que é o seu fisioterapeuta, o seu preparador físico, Ricardo Rafael, é que a programação de reabilitação dele vai até o dia 10 de novembro, que é a data da nossa apresentação. Então, até essa data, ele não treinaria com grupo ainda, ele estaria fazendo a sua reabilitação física e fisioterápica. Por isso, da nossa não convocação do atleta, baseado nos dados do seu staff e baseado na declaração e do seu médico, do médico do Paris Saint-Germain, do Dr. Badô, que informou ao Dr. Rodrigo da não possibilidade de convocação do atleta. Tite, aqui no fundo, ao centro, Everton Souza, Fox Sports. Queria que você falasse um pouquinho sobre as convocações do Daniel Fusato, do Felipe e também do Douglas Luiz, e até que ponto atrapalha não poder contar nesse momento com jogadores que estão aqui no futebol brasileiro, vários deles do Flamengo, que o pessoal já falou também. Entenda quando eu fico falando aqui, externando as minhas ideias, é um compromisso que se tem sem ter o monopólio da verdade, mas também não ser mureteiro, não ficar toda hora querendo fugir, querendo ficar em cima do muro para as respostas. Há oportunidades para atletas jovens que também estão fora do país e que eu estava acompanhando quando estavam aqui. O Douglas Luiz é um exemplo. Quantas vezes eu falei em relação ao Rodrigo? Vocês estão lembrados? Aqui quantas vezes? E ele estava aqui. Então, tem um acompanhamento já e um monitoramento numa sequência importante desses atletas. Oportunize a eles. E essa interligação, esse ajuste que se faz entre eu, Jardine e todo o pessoal das categorias, ele é importante e ele é verdadeiro. Os clubes estão sentindo em relação a isso. Eu volto a dizer, em relação aos outros técnicos que passaram das categorias de base, tu ter essa troca de informações importantes que elas são para que o atleta venha, se consolide. Vou te dar um exemplo. Aí tu vem e vai criando esse peso, Militão, Paquetá, então eles já passam do estágio de vir e de ser de alguma forma convocados para começar a brigar e botar pressão por titularidade. São construções. Isso a gente busca. Tem mais as atletas, Kleber, me ajuda? A questão do Fusato, em momentos anteriores a gente já fez convocações de goleiro da Sub-20 e goleiro da Olímpica, como está sendo agora, né? O próprio Felipe, um exemplo, Felipe Mejolaro, né? que é um goleiro que passou agora atuando no profissional do Grêmio com grande atuação no jogo anterior ao jogo contra o Fortaleza, né? Com passagem pelo Tafarel. Então é uma ideia que a gente tem e que vem repetindo. Se não me engano, é o 6º
ou 7º goleiro da base, que a gente chama nesse período de convocação. A respeito de goleiro, também eu ouvi uma observação, um comentário, acho que foi do Lédio Carmona, quando o Felipe estava jogando pelo Grêmio, no jogo contra o Fortaleza, e aí citando o próprio fato dele ter sido convocado e já ter um pouquinho do estofo, do peso da seleção principal, e que isso agrega a ele experiência. Né? De que forma? Bom, em outro momento a gente pode falar que não dá para... Como é que o cara é integrado, como é que o cara treina e que possa desenvolver. Ele não vai lá só para comer e treinar e vai estar... Não, tem outros atributos, mas que em outros momentos. Aqui fica muito rasa, eu tenho que ser um pouco mais direto as respostas. Em outros momentos a gente pode falar. Tite, Márcio Douza do Estadão. Bom dia. Quando tu assumiu em 2016, um lamento constante teu era que não tinha espaço para amistosos, né? Tinha eliminatórios, enfim. Então passou a Copa do Mundo, pôde fazer amistosos, mas aí jogar nos Estados Unidos em gramado de futebol americano, ou jogar em Singapura com gramado ruim, agora vai jogar no Oriente Médio, não se sabe que condições. Está satisfeito com o nível dos amistosos? Até porque os adversários também está difícil de conseguir, fora a Argentina, um ou outro adversário em geral são adversários de segundo até terceiro escalão do futebol mundial. Está satisfeito com o nível dos amistosos que o Brasil está fazendo? Existe um mundo, eu digo assim, tem o mundo real e o mundo ideal. O mundo ideal, eu queria jogar de novo contra a Bélgica, eu queria jogar contra a Alemanha, mas vocês não querem, a gente vai fazer o quê? Não tem? Oi? Não tem. Tem outra competição, não tem. Então a gente procura, na medida do possível. O que eu posso te dizer agora, ela vem de novo para um clássico importante. Dos estádios, que onde a gente conhece o gramado que ele tem, eu conheço do Emirados e conheço, se é o mesmo local onde a gente foi, na realidade, ele vai ter as melhores condições para jogar. Quando eu assumi em 2016, cara, é muito difícil tu já pegar uma equipe e poder ajustar ela para que ela tivesse a condição de retomar e classificar com 4 rodadas. Foi um trabalho teórico e de acompanhamento muito, muito forte, que daqui a pouco a gente enriqueceu aqueles momentos que tinha de integração para que a equipe pudesse evoluir, mas não é uma situação normal. Isso não é normal. Ajustar a equipe com tão pouco tempo, as pessoas que conhecem futebol, que estão, vocês vivenciando, sabem que não é para ti ela evoluir tal qual ela evoluiu. Tu precisa ter tempo, precisa errar, precisa perder, precisa jogar mal. Vou até linkar e estender um pouquinho em cima de ideias. Para nós sermos campeão da Copa América, montando uma equipe sem o nosso principal jogador, sem o Neymar, precisou jogar mal o primeiro tempo contra a República Tcheca e aparecer David Neres e Everton. E elas serem a solução depois. Ela precisou não jogar bem contra Camarões. Ela precisou empatar com o Panamá. É duro. Mas ela vai te trazer, de alguma forma, em alguma circunstância, algum aprendizado para a gente transpor nas competições oficiais. Me alonguei e te respondi. Acho que deu. Deu, né? Tite, Leonardo Baran, sempre que algum integrante da comissão técnica vai acompanhar um jogo, se fala, vai ver o Zezinho, Luizinho, Chiquinho. A minha pergunta é, sempre é para acompanhar um determinado jogador, ou às vezes a ida a um jogo é para ver algum tipo de mexida tática, de movimento tático de um time? E se essa for a resposta, eu queria um exemplo de algum jogo que membros da comissão técnica foram para dar uma olhada, avaliar alguma movimentação tática de um determinado time do Brasil ou do exterior. São alguns aspectos. Ele está o tático, e aí é treinar o olho, sim, e vou te dar o exemplo depois. Ele é inicialmente para ver algum atleta sem deixar de fechar, porque pode surgir outro. E daqui a pouco outro se confirma. Então, esses 3 aspectos, eles são importantes. Vou acrescentar. Everton Ribeiro jogou muito contra o Grêmio. Talvez tenha sido um dos destaques também. Certo, Cleber? Então,
Avaliações que elas trazem. Aí eu trouxe até do Everton, que ele não, mas também é um jogador que já passou pela então a gente vai estar, tu vai buscar um selecionado, mas tu tem um Everton que é um jogador de flutuação de lado, como ele e o Arrascaeta, que os dois trazem por dentro, que os dois da frente jogarem mais enfiados, com uma dupla de meio-campistas mais posicionais, Arão e o Gerson. Então tu consegue conceber diferentes situações. E numa viagem dessa, não é só o jogo. Nós assistimos aos jogos e vamos aos clubes. Sempre que nós vamos assistir, por exemplo, vamos assistir o jogo do Real Madrid no domingo. No sábado, nós assistimos o treino no clube. E isso nos dá a oportunidade de trocar ideias com os membros das comissões técnicas desses clubes. Atlético de Madrid, Real Madrid, Liverpool. E você acaba tendo uma aproximação, uma relação com os profissionais da área. E abre um canal de comunicação entre CBF e clube, como existe hoje de uma forma regular. Conosco, CBF, com Liverpool, City, Atlético de Madrid, Real Madrid, Juventus, nós temos uma relação próxima e qualquer informação que necessitamos do atleta, simplesmente com uma troca de WhatsApp ou com e-mail, essa informação chega no mesmo dia, dada essa criação dessa relação entre as instituições, que foi muito importante para a gente também. Então não é só assistir ao jogo, é a visita ao clube, onde nós temos atletas que nós estamos observando. Não só fora do Brasil, como no Brasil também. Nesse período que a gente está aqui, já fizemos várias visitas a vários clubes e conversamos com muitos membros de comissão técnica, treinadores, preparadores físicos, como o Fábio colocou. Acrescentando, porque a gente dá muito valor ao só ao vencedor, mas à campanha também, e eu tenho respeito, não é porque o Grêmio perdeu que ele deixou de ter um reconhecimento, todo um trabalho que ele fez extraordinário, que há quase 3 anos ele vem executando esse trabalho. E que não vai ser jogado fora em cima de um resultado. E a gente sabe o quanto é difícil isso, e eu sei. Então, uma estratégia de um primeiro tempo em que o Grêmio marcou alto, por vezes individual no setor, e retirando do Flamengo a possibilidade de uma criação maior. Então, a gente vai olhar em termos estratégicos também como é que vai solucionar, no caso do Renato, sentar com o Luan, sentar com o outro meio de articulação, o menino o Jean-Pierre para jogar, como é que ele estrutura, sentar com o Léo, as estratégias que está. Então, toda uma construção e de valorização também, senão fica um enredo muito fácil. E está aqui um reconhecimento que eu estou fazendo ao Grêmio, eu fiz a coisa, em cima da grandeza, em cima de todo um trabalho realizado. E que a gente não pode pegar um fato isolado ou um jogo isolado. O Flamengo mereceu nos 180 minutos. Absolutamente. Não estou colocando. Estou colocando isso em cima de um trabalho que o Grêmio todo realizou. A gente não ficar assim, enaltece e despreza e joga fora, joga no lixo. Um pouquinho mais Então a gente olha e avalia também esses outros aspectos. Pessoal, vamos para as 3 últimas perguntas. Lembrando que na sequência temos a convocação da seleção olímpica. Tite. Rafael Zarco aqui do Globo Esporte, na tua frente. Queria te perguntar sobre a escolha do César Sampaio para a comissão. Ele até então não tinha, fora o curso que ele fez da CBF lá de treinador, ele tinha feito, depois de parar de jogar, mais funções administrativas, né? Se eu não me engano, tinha sido gerente do Palmeiras, do Joinville. Queria saber como é que ele te agradou, o que ele pode contribuir. Ele até deu uma entrevista lá para mim, falando que você falou até agora há pouco de Jesus, de Sampaoli, que você tem conceitos semelhantes e tudo. Ele falou que achava um pouco desequilibrado o time desses dois, né? Se referiu a esses dois, que eu perguntei sobre esses dois. Eu queria entender como é que vai te contribuir no teu dia a dia e no trabalho da seleção. Desculpa, Zarco, ele não disse desequilibrados, ele disse que por vezes para atacar as equipes desequilibravam defensivamente. Sim, a entrevista até foi minha, eu lembro. Pode falar. Vamos ver do César. O César tem valores muito parecidos na transparência, na conduta, na correção, no dia a dia, no diálogo, de falar as coisas pela frente. Não tem meias palavras. Pode até ficar, doutora Regina, vermelha comigo, mas eu vou dizer a minha verdade na frente dela. Isso nos trouxe, nos comungou. Então, esse tipo de conduta, esse tipo de procedimento eu valorizo muito. Quando nós nos reunimos numa sala, é a minha opinião.
E há um modelo de futebol que ele é parecido com aquilo que nós acreditamos. Eu não vou repetir o número de passes, de finalizações, de jogos e tal, de uma equipe que propõe, que troca passes e tal, enfim. Ele tem, e de procurar a equipe equilibrada. Quando a gente rompe algum princípio ofensivo e de criação, ou excessivamente defensivo, para mim a gente perde, vai estar sempre mais próximo de ter insucesso. Então ele tem situações muito parecidas. O conversar sobre futebol, por vezes ele é mais raso, ele é mais profundo. Quando for profundo, ele acompanha. Pode colocar que ele vem dentro junto. Tite, bom dia. Aqui, à sua esquerda. Cadu Macri, agência... E eu reitero, existe diferença entre falar que Sampaoli e Jesus são equipes desequilibradas e, só me permita, eu reafirmo, que num processo de criação pode gerar-se desequilíbrios. É diferente, Zarco. Tite... Que foi o que eu li. O Wellington Campos, estou aqui perto da porta, aqui à sua direita. Pode ser o Cadu, então, sem problema. Fica à vontade, Cadu. Desculpa, que eu que... Tudo bem. Cadu Macri, agência Rádio Web. Eu gostaria de saber sobre a importância de enfrentar a Argentina, né, que é um adversário tradicional nosso do futebol brasileiro, uma rivalidade, e também do jogo contra a Coreia do Sul, né, que tem também um astro como o Son do Tottenham. A Argentina, eu já falei, nós vamos de novo para uma competição oficial, para um jogo à parte, pela grandeza, pela história que tem das duas equipes, pelo grau de mobilização que tem. Geral, quando o atleta vem e a convocação ela é contra a Argentina, é inevitável, o cara já a percepção ela já traz diferente pela grandeza do clássico. Coreia do Sul, ela tem uma escola diferente também. Ela tem Son, mas ela também ela tem uma equipe toda de transição, de Kleber que pode me... A Coreia é uma daquelas equipes, é uma daquelas seleções que a gente menospreza, né, num modo geral, mas é uma seleção com grandes participações em Copa do Mundo, né, com frequentes participações em Copa do Mundo. Geralmente é uma equipe das melhores seleções da Ásia. E só para colocar esse dado de fortalecimento, né, é uma equipe que venceu a Alemanha na última Copa. Então, com jogadores importantes em clubes importantes da Europa, assim como a gente viu recentemente na questão de Senegal e na questão da Argélia. Né? Bons jogadores, jovens jogadores, jogadores importantes, equipes com conhecimento, com desenvolvimento tático, tanto nos aspectos defensivos quanto ofensivos. A equipe da Coreia é uma equipe que muda muito de sistema, muda muito a forma de jogar e que tem, para a gente, é mais uma experiência, além do Japão, uma experiência de enfrentamento com seleções da Ásia. E só ressaltando e acrescentando, que foi uma pergunta anterior em relação aos jogos preparatórios, né, que não valiam pelos adversários. Então, depois da Copa América, enfrentamos 2 adversários, que é a Colômbia e Peru. São adversários fortíssimos, né, e bem ranqueados. Na sequência, são uma das duas melhores equipes africanas, né? Senegal já vem aí liderando o ranking durante 3 anos. Nigéria também sempre bem ranqueada. E agora os amistosos agora de novembro com Argentina e Coreia do Sul, que eles acabaram de falar. Então, assim, não são jogos preparatórios em vão, né? São jogos preparatórios com adversários fortes e que vão servir muito para que o nosso início de eliminatória seja bem preparado. Então, só ressaltando a importância da dificuldade de jogar com os europeus, né, desse fechamento dos europeus para jogos amistosos aí em datas FIFA, mas a gente está encontrando adversários fortes, sim, que com certeza vão somar a nossa preparação. Isso não retira a aceitação das críticas em relação a desempenho e resultado. Isso não é álibi. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não está aqui ninguém para questionar a crítica de vocês, os aspectos de resultado e desempenho que a equipe não tem. Absolutamente. Isso
Eu não estou, em nenhum momento, e nós não estamos aqui questionando ou contrapondo nada, absolutamente. Nós também estamos... Exato. Wellington, por favor, a última. Vamos lá fechar. Wellington Campos, Rádio Itatiaia, o Tite. Eu queria que o Juninho também, se pudesse participar. Uma pergunta de sexta-feira, vários colegas pediram para perguntar, Tite. Como que você definiria hoje a importância do Jorge Jesus para o futebol brasileiro, trazendo a sua escola europeia para cá, e a importância do jeito Renato de ser técnico para o futebol brasileiro? É muito difícil tu pegar uma parte e deixa um trabalho todo desenvolver. Deixa o Flamengo terminar o seu momento. O que ele está trazendo de contribuição é importante. Eu acho que vai estar dentro, parabenizando. Curta esse momento, que é um momento de uma alegria, de uma felicidade, estar olhando para o Jardim, como a gente se sente feliz quando a equipe consegue reproduzir. Mas... deixar, o Renato tem toda uma construção, deixar o tempo que ele possa permitir. O que traz é legal, a equipe que ele vem de fora, consegue se habituar rapidamente, a equipe joga e joga bonito, e joga bem, e troca passes e faz gol. Ela, sem abrir mão de ser consistente, ela é consistente defensivamente, ela dá pouca oportunidade ao adversário, então aquela ideia de equilíbrio, e não só, ela fica aí transposta. Uma construção com tempo já de atletas montando uma estrutura já, e que ela, enfim, passou por outros profissionais e que vem cada vez mais agregando dentro do elenco atletas importantes. Tu vê como a gente fala, quando a gente não dá para individualizar o esporte, e principalmente o futebol numa situação só. A gente vê às vezes tenista em que o técnico ele foi punido, esse é o termo, porque o técnico está na arquibancada fazendo um gestual para o atleta, de um esporte individual, o quanto o futebol, que ele tem a direção, que ele tem atletas, que ele tem comissão técnica, que ele tem o quanto ele é importante essa integração toda. Então ele titemente falando, ele é multifatorial, certo, professor? Muito bbem. Ele é multifatorial, é isso? Concordo com o senhor. Esse termo eu peguei do Fábio. Okay, ele é multifatorial. Obrigado, professor. Obrigado, Juninho, Kleber, Fábio. Dentro de instantes, a gente inicia a coletiva da convocação da seleção olímpica, tá ok? Por favor, Fernando.